Hoje eu trago para vocês a pintura de um elefante indiano. Antigamente na Índia, os reis utilizavam os elefantes decorados com seda, ouro, prata, muito veludo, como um significado de nobreza. Então, e aí tinha um grande significado. Um deles, um elefante montado por um rei, ele é radioso. E um rei montado num elefante, ele é resplandecente. Isso é muito profundo. Tudo isso, de acordo com o National Geographic, é dito que está em um manuscrito histórico. Hoje, os elefantes ainda são decorados, muito bonitos, pintados, com muito brilho, com muita cor. Só que em Jaipur, lá na Índia, em Jaipur, existe o festival anual desse elefante decorado. Um outro significado interessante é que o elefante ele é associado à sabedoria, à força, à longevidade e à boa sorte. Então, existem algumas crenças que diz que quando você tem um elefante ornamental, se ele tem a tromba para cima, você deve colocá-la virado para dentro de casa. Porque isso quer dizer que o elefante está entrando, está trazendo dinheiro, está trazendo fortuna, enfim, harmonia. E se ele está com a tromba para baixo, o correto é deixar ele virado para a porta da rua, porque ele está indo buscar esse dinheiro, essa sabedoria, enfim. Isso são só crenças, tá? Bom, eu vou trazer para vocês então agora apresentando a pintura de um elefante indiano. Normalmente o elefante indiano que é trazido dentro do artesanato, ele é inteiro dourado, ouro ou bronze, e normalmente todas as outras partes são bem coloridas. Então são cores muito fortes, né? Cor verde, vermelha, e aí eu vou fazer mesclar algumas cores, vou mostrar o passo a passo em cima de uma tinta dourada. E esse é o nosso vídeo de hoje. Bom, eu vou utilizar então uma tinta aí dourada. Você pode colocar aí 2 demãos de tinta dourada ou tinta ouro. Essa tinta pode ser o PVA, você tem o PVA em ouro, você tem a tinta acrílica. Aí vai da escolha de cada um. Terminamos a primeira demão, agora vamos dar mais uma demão de tinta ouro. Essa é uma tinta PVA. Inclusive é uma tinta solúvel em água. Então, para você limpar seus pincéis fica mais fácil. Veja que o tom do elefante já está num tom quase que bom para iniciar uma pintura. Mas ainda existem algumas falhinhas. Então, a gente vai dar aí a segunda demão para cobrir bem todos os espacinhos, para não ficar nada aparente. E com a da realeza que eu mostrei no início do vídeo, os elefantes, eles na verdade, eles não são pintados em tom ouro, né? Eles são pintados coloridos. Esse tom ouro no artesanato, acredita-se que é para simbolizar, na verdade, a realeza. Quanto mais você passa essa última camada, você veja que mais a peça fica bonita, mais reluzente. Como essa é uma peça grande, eu utilizei um pincel um pouco maior para a gente não perder tanto tempo com a pintura. Com o término aí da segunda demão e a peça já bem seca, após 24 horas, vamos então iniciar o procedimento das cores. Aqui precisaremos de pincéis bem fininhos, pincéis filetes ou os menores possíveis, porque teremos cantinhos bem pequenos a serem pintados. Lembrando que o elefante indiano, ele utiliza cores muito fortes. Então utilizaremos verde, utilizaremos vermelho, coral, para destacar
essas partes dele, para destacar o manto e os acessórios que estão nele. Esse pincel não é o filete, é um pincel depois do filete, ou seja, ele é um pouquinho mais largo. Então, como esse espaço aí, ó, ele precisa de um pincel pequeno, porque a gente não pode borrar a parte que não será pintada. Então a gente precisa circular os cantinhos com a tinta que vai ser utilizada e depois ir preenchendo os meios. É só segurar o pincel bem firme. Você pode apoiar a mão na peça para que você não trema. E esse é o segredo, e você vai dar sequência na pintura. Primeiro todos os cantinhos do local a ser pintado. A gente vai colorir esse parte do manto dele, do manto, né, sela, porque nos descritos fala em manto de seda, manto de veludo, mas na verdade é como se fosse uma sela. As tintas também coloridas, a gente procura dar duas demãos. A primeira, né, bem passadinha nos cantinhos, pelo meio, e depois a gente passa mais uma vez para que ela fique sem mostrar a parte dourada, para que ela mostre realmente como se fosse um manto perfeito, né, uma cobertura aí perfeita, tanto da cor para mostrar o real, para mostrar a realidade, porque na verdade a arte imita a vida. Então nós estamos aí imitando algo, né, que ocorreu, algo que existiu e existe. Então a gente precisa ser, nesses casos, precisamos ser bem precisos na colocação da tinta. Por isso que nessas partes coloridas daremos duas demãos. Com o término aí da colocação da pintura em verde, eu vou pintar esses outros locais com vermelho. Então, eu também vou fazer o mesmo procedimento com o filete, passar pelos cantinhos para depois preencher o meio. Da mesma forma, a gente se apoia na peça para a gente não tremer. Aí a gente vai fazer os cantinhos com o tom vermelho de outra parte da manta, né? Já está na parte de um acessório que está em cima dessa manta. Então a gente vai bem pelos cantinhos e preenche o meio. Como essa parte do meio ela é um pouco menor ainda, então eu já utilizei o pincel filete, que é o menor, para fazer os cantinhos e não borrar a parte dourada. Dando continuidade à parte do manto, a gente vai utilizar agora uma cor verde piscina para criar como se fosse uma renda ao redor, só para dar um destaque, uma cor diferente. São cores chamativas. Se você olhar naquelas fotos que eu coloquei, aquelas duas primeiras, inclusive essa cor foi utilizada num dos elefantes. Estou dando também um toque aí no centro da sela, só para destacar esse vermelho entre o dourado com esse tom, porque aí ele vai dar uma característica diferente de destaque aí nesse vermelho. Nesse centro também estou usando o pincel filete, porque como eu preciso de uma tira fininha, então eu não posso usar nenhum outro pincel, porque senão vai acabar borrando todo o desenho. Aqui eu já terminei aí a segunda demão da pintura do meio, do verde, do vermelho, e aí a gente vai começar a pintar esses acessórios que são colocados também de enfeite, né? São algumas, parece cordinhas com alguns capuchos pendurados. Então, como tudo também é colorido, eu vou utilizar aí esse mesmo verde piscina para fazer umas bolinhas, e depois vou passar um vermelho. E os capuchinhos e a corda a gente vai deixar como um coral, como um laranja bem forte. O elefante também, ele é enfeitado com tornozeleiras e pulseiras, no caso da parte da frente, tornozeleiras atrás. Na verdade são braceletes, então são muito bonitos.
Nesse eu estou colocando aí o mesmo tom de verde. Depois eu vou colocar algumas bolinhas. E pretendo colocar aí também um acessório em pedra, depois que tudo estiver pronto. Na verdade, os acessórios a gente, após jogar o verniz final, que é para proteção da peça e da pintura feita, a gente aproveita já o verniz um pouco mole para colocar os acessórios e ele já ter uma segurança maior, né, para não soltar com tanta facilidade. Aí abaixo nos pezinhos, ao finalizar, a gente vai colocar aquelas proteções de EVA. É só desenhar ao redor dos pezinhos, cortar e fazer a colagem com cola. Bom, olha aí, a gente terminou de fazer todas as pinturas, então a gente vai agora precisar proteger a nossa peça, a nossa arte. Eu vou utilizar aí um verniz vitral, que ele tem muito brilho, para ele proteger a nossa pintura. Então temos que passar 2 demãos, uma camada bem generosa. Esperamos secar bem para não ficar nenhuma marca e nem escorrer. E aí depois a gente passa mais uma demão. A gente espera aí esse verniz ele tem uma secagem muito rápida. Então você pode passar, deixar secar 6 horas e depois passar novamente. A gente espera umas 6 horas por uma questão de segurança. Porque algum cantinho pode ficar úmido e marcar com um novo pincel a nova camada. Além da higiene mental, a gente faz um pouco de ginástica, né? Porque como é uma peça um pouco maior, às vezes você precisa se levantar da cadeira para trabalhar outras partes dela. Eu aproveitei o verniz ainda meio úmido e coloquei esses acessórios. São pedras parecidas com strass coloridos, meio furta-cor, dourado, e tem um que é um pouquinho diferente. Ele dá esse brilho ao reflexo da luz, para deixar um pouco mais decorado. E ele também, eu vou colocar ele nas patas, como se fosse um outro bracelete, né? Ele já está com o bracelete que a gente pintou, e aí eu coloquei também mais um enfeite aí nas patas. E aí tá o elefante indiano pronto. E aí, você gostou?